E outras coisas do Chico Xavier, cara. Então, tem pelo menos esses 2 episódios que eu acho que são o suficiente, né? Esse desenvolvimento com essas materializações. O Valdo Vieira fazia críticas ao Chico Xavier, dizia que ele usava um truque, um recurso para parecer que vinha um perfume do além, que vinha dos espíritos, mas na verdade era ele mesmo que borrifava. E é isso, eu acho que isso é o suficiente para dizer que pelo menos em algum momento ele se envolveu sim de forma consciente em fraudes, em truques. E ele sabia que estava me enganando. Eu tendo a achar que, com base nisso, que ele sempre soube que não era real. Agora, quais Ele são ganhou muito dinheiro, esse cara? Eu acho que ele, para uso próprio, não. Eu não acho que ele tenha enriquecido, eu não acho que ele era ganancioso. Quais são as motivações dele, eu não sei, não estou julgando. Tá? Às vezes, vou ser aqui bem, usar uma caridade interpretativa com as motivações dele. Às vezes ele percebia que era tão consolador essas experiências que, não, mas faz um bem, as pessoas pensam que receberam a mensagem, seguem em frente com mais tranquilidade. Então ele escrevia as psicografias lá para consolar as pessoas. Às vezes ele só queria ajudar. Não estou julgando os motivos. Não acho que ele ganhou dinheiro também, né? Rolou muito dinheiro, mas não ficou com ele. Bom, ele viveu simples, ele não, pelo menos não ostentava, né? Se ganhou algum dinheiro, não foi nada que realmente fizesse dele como são os pastores, né? Aquela ostentação toda. E se aquilo que milhões acreditam ser manifestação sobrenatural, ectoplasma, materializações e fenômenos mediúnicos, não passar de técnicas de mágica, exploração da percepção humana e fraudes historicamente documentadas? No corte de hoje, o Cauê Santos recebe o Nicolas Neuromágico, especialista justamente em entender como truques e ilusões enganam o cérebro humano. E o que ele revela é pesado, desde mesas girantes até espíritos materializados. Muitos dos fenômenos que marcaram o movimento espiritualista teriam sido baseados em manipulação, encenação e técnicas conhecidas por mágicos, enquanto até cientistas da época foram enganados. Fotos forjadas, ectoplasma que na verdade era pano, espíritos que eram pessoas fantasiadas e até registros históricos que levantam sérias dúvidas sobre figuras extremamente respeitadas do espiritismo. A pergunta é direta: foi fé sincera? Ou foi ilusão bem construída? Agora, sem mais delongas. Até que você chega no movimento espiritualista. E ali foi pesado demais. Ali realmente o movimento espiritualista foi inteiro calcado em cima de truques e mágica. Por registros que nós chegaram até hoje, a gente sabe mais ou menos como que eram esses truques. E os cientistas ficavam deslumbrados com os truques, né? Eles, achavam que era um novo tipo de ciência. Eles ficavam todos, um monte de Quer cientistas. dizer, os cientistas que são um grupo na sociedade onde tem um pensamento crítico mais, né, mais rigoroso e tal, mesmo eles eram encantados por isso, né, no caso. Horace, que foi coautor da teoria da evolução com Darwin, ele tem um livro validando as mesas girantes. Mesas girantes foi um fenômeno do movimento espiritualista, ali na França, bem no começo. Mesas girantes? Girantes, elas se moviam, né? O pessoal ficava ao redor de uma mesa, colocava a mão na mesa e a mesa se movia, subia, ia para um lado, para o outro, eventualmente trazia a resposta também. Perguntavam, é uma batida para sim, 2 para não. Esse tipo de comunicação com os mortos que eram feitos nessa época. Tudo truque, cada vez um truque mais elaborado do que o outro. E os cientistas acreditavam ferrenhamente. Quem se opunha, quem desmascarava eram os mágicos. Inclusive, tem imagens que são justamente desses episódios. Os mágicos. Foi aquela lá que a gente pegou pra colocar? Sim, é sobre Coloca aí, Júlio, por os favor. fenômenos espiritualistas. Qual que é a imagem exatamente? Da mesa? Não, tem muita coisa ali que a gente pode analisar que são de fenômenos físicos do espiritismo. Sim. Sim, tá. Coloca aí na tela, por gentileza, pra gente dar um zoom aí. Nós já começamos bem.
Quem é esse rapaz aí? Chico Xavier. Isso daí, supostamente, é uma materialização de ectoplasma. É isso aí. Então, o pessoal que fala... Isso que é ali no peito ali dele? no peito dele seria um espírito materializado. O médium exalava o ectoplasma, que é uma substância que obviamente não existe, né, inventada, e esse ectoplasma, em alguns casos, se forma no rosto ou parte de alguém desencarnado. Então, para quem fala, não, mas Chico Xavier nunca tem envolvido com essas coisas, não, ele sempre foi só da psicografia e tal, não é verdade. Bem no começo, ele se envolveu, sim, nesses fenômenos físicos, e esses fenômenos físicos são, indiscutivelmente, como nós vamos ver nas próximas imagens, truques. Descaradamente, truques. Certo. Né? Pode passando aí. Ok, pode trocar, essa a gente volta daqui. Aí, veja bem. A primeira aqui, da nossa direita aqui, também, isso são mãos. Mãos de cera. Até hoje, esses fenômenos são defendidos como genuínos. O que são essas mãos? Diziam eles que o espírito se materializava, alguém desencarnado vinha e pelo ectoplasma exalado pelo médium se formava em carne e osso, e esse espírito estando lá interagia. Então o que ele fazia? Ele colocava a mão num balde de cera, esperava a cera secar, o espírito materializado. Aí depois que a cera secou, o espírito se materializava e ficava só o molde. E esses moldes de cera seriam a prova disso. Entendi. E realmente, na época, ninguém sabia como que fazer esses moldes. Inclusive, as associações céticas da época, com ilustres cientistas da época, e mágicos também, ficaram super intrigados. Hoje, qualquer quiosque de shopping faz esse molde de mão de cera. Caramba. É isso mesmo, exatamente então, igual. Então o truque era justamente a cera mesmo. Era cera. Não tinha segredo nenhum. O segredo é que ninguém sabia como que fazia. Então, como ninguém sabe como que é, passei um truque, né? Como que eu consigo fazer uma mão dessa? E aí a mão ficava meio que perfeita, com poros, com digitais, como se realmente fosse um... É igual o do filme lá, né? Dos dois gêmeos. Sim, né? É o grande truque esse filme. É o grande truque? É o grande truque. É aquele com o Christian Bale e o Cara, Hugh esse Jackman. filme é magnífico. Eu também acho. Que no caso, um dos truques, né? Era que o cara sumia daqui e aparecia lá. Só que, na verdade, era uma tecnologia que não tinha na época de clone, né? Então, de fato, aquele cara morria mesmo. Qualquer tecnologia indistinguível, avançada demais, indistinguível de magia. Por exemplo, se você tivesse inteligência artificial um tempo atrás, poderia dizer que você poderia usar como mágica, porque ninguém ia saber, né? Não, até hoje, tecnologias que não são conhecidas, a gente usa como mágica. Né? Basta não ser conhecido, né? Sim. Então, ninguém sabia fazer isso, eles tinham uma explicação que era um espírito materializado que fazia e colava. Mas, o mais importante, até hoje, isso foi tirado de um site espírita. Até hoje, espíritas defendem que esses fenômenos são genuínos. Mas o que são aquelas coisas ali em Então, cima? vamos por partes. Ali, a primeira de cima, é a Irmã Josefa. A Irmã Josefa é um espírito que era materializado pela médium Otília Diogo. Tá? Como que era esse fenômeno de materialização? O que você veria? Se nós fôssemos a uma sessão dessa, você veria o quê? O médium, ele vai para uma cabine escura, você não fica vendo ele, vai para trás de uma cortina. Aí é foda. Aí ele fica amarrado. Por que eles falam isso? Porque o ectoplasma é muito sensível à luz. Então você não pode emanar o ectoplasma com a luz acesa. Suspeito? Um pouco. Conveniente. Então o médium ia lá para trás, ficava amarrado. Daqui a pouco o espírito saía entre as cortinas. Aí vinha lá, interagia, fazia uma selfie. Depois o espírito voltava para trás da cortina. E aí, quando abriam, estava só o médium lá. Nem precisa falar, né? O médium e o espírito materializado são a mesma pessoa. Essa médium aí, ela fazia essas sessões de materialização, creio que na década de 60, não vou lembrar agora. E ela fez uma permuta em troca de tratamento estético com o dentista. Ele presenciaria algumas sessões em troca do tratamento. Só que esse dentista, um cético chato pra caramba, fuçou na mala da dona Otília Diogo e encontrou a fantasia. Surpresa? A médium que materializava o espírito e o espírito materializado, adivinham? Era a mesma pessoa. Né? E olha só quem está fazendo uma selfie ali do lado dessa médium. Do lado da médium, não, do espírito materializado. Deixando claro, gente, aquela foto ali, ó. Aquele Dá à esquerda, zoom ali, por favor. Júlio. Aquele à esquerda é Chico Xavier. Ali na esquerda? Gente, essas pessoas estão pegando na mão dessa mulher. Deixa eu te falar.
entendam. Eu sei, é difícil até de entender. Essas pessoas estão dizendo que isso é um espírito. Sim, essa mulher com um pano na cabeça alegava ser um espírito materializado. Não é incorporado, não é representado. Eles diziam que isso era um espírito materializado. É convincente? É ruim, né? Complicado, né, velho? Pois é, complicado. Agora, olha que interessante. Agora pode abaixar um Então pouquinho. quer dizer meio que o cara tava em outras aventuras, né? Antes da psicografia lá. Não Então. dá para alegar ignorância? Eu acho muito difícil você pegar na mão dessa senhora, né, e dizer que não, realmente é um espírito materializado. Aquele ali em cima, as duas ali são da mesma seção, as duas, a esquerda do meio, né? Desculpa, cara, mas o que é uma foto impressa aqui na cabeça? O que é aquilo ali? Exatamente, nós vamos chegar nisso daí. Isso daí, segundo eles, é uma materialização de um espírito. Então, você vê que o médium está deitado e do corpo dele está saindo o que seria o ectoplasma. Que pra gente que é mais bizarro, né, velho? Pra gente que é mais cético, sabe que isso daí é um pano. Essa de cima não eram sessões testemunhadas das pessoas, era só um ensaio fotográfico. Foi feito pelo menos 2 anos essas fotos desses espíritos materializados na casa do Chico Xavier. Certo? E você perguntou se esse rosto ali era uma foto impressa? Pois bem, não tinha impressora na época. Mas sabe o que tinha? Revista. Volta uma foto, por favor. O rosto que você está vendo é dessa revista aqui. Nossa. Essa é a foto original da revista, a revista Square, publicada no mesmo ano em que foi feitas essas fotos. Essas fotos são publicadas no livro chamado Materializações Luminosas. Nossa, cara. É uma foto de revista. Porque você não conseguia tão facilmente imprimir uma foto do tamanho que você queria. Então ele achou uma foto de revista que era a folha inteira, que dava o tamanho mais ou menos certo de um rosto, e pegou. Essa atriz é a Anna Dior. É uma atriz, se eu não me engano, italiana. Pierre Ingeli ali? É. Ana Pierre, mas acho que o primeiro nome é Ana. Essa é a comparação. Um engenheiro chamado Alexandre Borges fez todas as comparações, trouxe a revista, mostrou a foto, que página que era, fez a sobreposição das fotos da revista. Ele pegou essa foto dessa revista, que era uma revista masculina, que é como se fosse uma Playboy da época, obviamente muito mais comportada. Ele arrancou a folha, colocou uns panos em volta e tirou a foto. E dizia que era um espírito materializado. E Chico Xavier assina essa foto. Chico Xavier assina essa foto. Ele fala, testemunhei essas materializações. Eu acho muito improvável você ter sido enganado numa situação dessa. E não é um truque, é só uma foto. Não é um truque feito real, ali em tempo real. Não, é um ensaio fotográfico, gente. É uma foto de uma revista. E a gente tem comprovações de que isso foi na casa dele e tal? Sim, tá. Foi feito na casa dele. Isso tá no livro. A casa dele, que até agora em Pedro Leopoldo, tá lá, em exposição. Em pelo menos 2 anos. Um ano depois do outro. Ensaios diferentes, ambos fotos de revistas. Da mesma revista, inclusive, a revista Square. E o mais interessante, tá? Essa atriz estava viva na época desse ensaio. Nossa. Pode passando as fotos, a gente vai comentando. Então, as mãos aí. Aí, o Chico Xavier. Ali é o Tira Diogo, atrás. Ectoplasma saindo da boca. E ali, supostamente... é um cara ali, né? É um cara expelindo esse ectoplasma. E o cara de óculos ali, tipo, rindo, como se fosse uma parada normal. Ele tá fazendo foto com um fantasma. Sim. E estão dizendo pra você, cara, espírita, você que tem a sua fé espírita, essas pessoas pegaram uma mulher com o rosto coberto e disseram pra você que era um espírito materializado. Porra, mas ele tá meio óbvio, né, que é uma pessoa ali. Pra mim é muito óbvio, até na foto, imagina pessoalmente. Que também na época, né, a gente não tinha conhecimento. Não, que as pessoas acreditam em coisas muito simples, eu não tenho dúvida. O ET Bilu tá aí, né? Mas eu acho muito difícil o Chico Xavier acreditar se ele tava do lado, né? Ainda mais no caso das outras, que eram só fotos, né? Então, realmente complicado. Né? Pode trocar essa foto, por favor? Aí, a Ana. Nossa, cara, é até meio macabra essa foto da esquerda, sabe? Tipo, negócio meio mal montado. Assim. Não, deixa eu te falar, essa foto ela tá, infelizmente, tá recortada. Mas tem umas fotos mais amplas, esse fantasma nem flutua, porque tem um apoio embaixo, pra ele ficar apoiado. Meu Deus. Pô, que fantasma é esse que nem voa? O Geleia, do caso fantasma, que é o ectoplasma, não voava. Geleia.
Pô, é um negócio muito feio, gente. Pelo amor de Deus. É muito feio. Beleza, pode trocar, por favor? Ali, ó. Ó, o tira de jogo ali. Ectoplasma também. Ectoplasma. Olha que negócio macabro. É. Ali, gente, não tá na cara que é uma foto ali? Né? Sério, isso aí, a de baixo da esquerda, é pra você acreditar que é o espírito dele materializado. Ô, louco. Cara, E, tipo, é desrespeito. isso daí era feito em um lugar com várias pessoas, assim, assistindo. Então, alguns casos sim, outros são só a foto. Esse, por exemplo, ali que tá a moça com véu, era feito com pessoas assistindo. Desse jeito, né? O médium se afastava, ia pra uma cabine, o espírito vinha, o espírito voltava, vinha o médium. E o médium e o espírito materializado nunca era visto juntos. Bom, mas se fosse também poderiam ser 2 pessoas, né? Mas era isso. Tá? Então, alguns são só fotografia, como a outra que é da revista. Isso e daí outros... saindo da boca do cara era um pano? O que era isso daí? É um pano. E, inclusive, o tecido, segundo livros de mágica da época, é chiffon. Mas é isso, é um pano. E na época já era desmistificado isso ou não? Demorou um tempo. Desmitificado era, o que não era tão divulgado. Mas, honestamente, ainda hoje, com todo recurso, tem gente que acredita, inclusive nessas fotos. Nessas fotos? Não só nessas fotos, como tem gente até hoje falando em podcast que ectoplasma é a medicina do futuro. Doutores falando. Acadêmicos? Acadêmicos. Tem gente, tem um doutor aí que vai em tudo quanto é podcast e fala de ectoplasma, fala dessas coisas. Materialização, mostra fotos muito parecidas com essa. Também. Então, cara, as pessoas acreditam, não importa. As pessoas preferem acreditar no sobrenatural. Tem uma frase que é assim, é mais difícil você fazer uma pessoa desacreditar de algo, né, do que a... É mais fácil enganar do que convencer que ela foi enganada, Isso, algo assim. Exato. Né? Pode ter mais foto? Sim. Bota aí. Ou não, essa é a última? Tá bom. Mas é isso. Mas realmente, cara, parece que é mais fácil enganar as pessoas do que mostrar que elas foram enganadas. Mostrar a verdade. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então... Pode fechar, Júlio. Obrigado. No fenômeno espírita, é isso. Pra onde vamos? E as outras coisas do Chico Xavier, cara? Então, tem pelo menos esses 2 episódios que eu acho que são o suficiente, né? Esse desenvolvimento com essas materializações. O Valdo Vieira fazia críticas ao Chico Xavier, dizia que ele usava um truque, um recurso para parecer que via um perfume do além, que vinha dos espíritos, mas na verdade era ele mesmo que borrifava. E é isso, eu acho que isso é o suficiente para dizer que, pelo menos, em algum momento, ele se envolveu, sim, de forma consciente em fraudes, em truques. E ele sabia que estava me enganando. Eu tendo a achar que, com base nisso, que ele sempre soube que não era real. Agora, ele ganhou muito dinheiro, esse cara? Eu acho que ele, para uso próprio, não. Eu não acho que ele tenha enriquecido, eu não acho que ele era ganancioso. Quais são as motivações dele, eu não sei e não estou julgando. Tá? Às vezes, vou ser aqui bem... usar uma caridade interpretativa com as motivações dele. Às vezes ele percebia que era tão consolador essas experiências que, não, mas faz um bem, as pessoas pensam que receberam a mensagem, seguem em frente com mais tranquilidade. Então ele escrevia as psicografias lá para consolar as pessoas. Às vezes ele só queria ajudar. Não estou julgando os motivos. Não acho que ele ganhou dinheiro também. Né? Rolou muito dinheiro, mas não ficou com ele. Bom, ele viveu simples, ele não... pelo menos não ostentava, né? Se ganhou algum dinheiro, não foi nada que realmente fizesse dele como são os pastores, né? Aquela ostentação toda. Mas que ele tinha consciência de algumas fraudes e se envolveu ativamente. O que esse corte expõe não é só um detalhe curioso da história do espiritualismo. É um padrão psicológico, histórico e científico extremamente bem documentado. Seres humanos têm uma tendência natural a enxergar o sobrenatural, onde só existem truques, erros de percepção e manipulação. E isso não é opinião, isso é ciência. Quando a gente analisa esses fenômenos chamados de materializações, ectoplasma, mesas girantes ou manifestações espirituais, encontramos explicações muito claras dentro da psicologia cognitiva, da neurociência, da história da ciência
e até da própria teoria da percepção humana. Primeiro ponto fundamental. O cérebro humano não busca a verdade, ele busca padrões. A psicologia evolutiva mostra que nosso cérebro evoluiu para detectar agência e intenção no ambiente. Esse fenômeno é chamado de detecção hiperativa de agência, ou Hyperactive Agency Detection Device, HADD, conceito estudado por pesquisadores como Justin Barrett. Em termos simples, nossos ancestrais sobreviveram melhor assumindo que um ruído no mato era um agente, um predador, por exemplo, mesmo quando não era. O custo de errar vendo um agente inexistente era menor do que ignorar um perigo real. Resultado: o cérebro humano é programado para ver intenções invisíveis, presenças ocultas e forças invisíveis. Espíritos, entidades e manifestações sobrenaturais surgem naturalmente dessa tendência cognitiva. Isso explica por que pessoas sinceras podem acreditar em ectoplasma, mesas se mexendo ou espíritos materializados. O cérebro completa lacunas com narrativas. Segundo ponto. Percepção humana é extremamente falível. A neurociência moderna demonstra que nossa percepção não é uma cópia da realidade, mas uma construção ativa do cérebro. Estudos clássicos de Daniel Kahneman e Amos Tversky mostram como somos sistematicamente enganados por vieses cognitivos. Entre eles, viés de confirmação, que é quando vemos o que queremos ver, efeito de expectativa, memória reconstrutiva e sugestionabilidade social. Então, só para listar rapidinho: viés de confirmação, efeito de expectativa, memória reconstrutiva e sugestionabilidade social. Em sessões espiritualistas históricas, as condições eram perfeitas para esses efeitos. Ambientes escuros, expectativa emocional intensa, figuras de autoridade, pressão social e ambiguidade visual. Tudo isso altera profundamente a interpretação da experiência. Experimentos em neurociência social mostram que a presença de um grupo convencido de algo aumenta drasticamente a probabilidade de um indivíduo interpretar estímulos ambíguos da mesma forma. Isso é conformidade social, demonstrada desde os experimentos clássicos de Solomon Asch nos anos 50. Ou seja, não era evidência sobrenatural, era psicologia básica. Terceiro ponto. Magia e ilusionismo exploram exatamente essas limitações do cérebro. O próprio Nicolas Neuromágico representa um campo que hoje é estudado academicamente, a interseção entre mágica e ciência cognitiva. Pesquisadores como Stephen Macknick e Susana Martinez Conde estudam como truques de mágica exploram falhas de atenção, percepção e memória. O cérebro humano tem atenção limitada. Ele não processa tudo ao mesmo tempo. O ilusionista manipula foco, expectativa e contexto para criar uma falsa interpretação da realidade. Isso se chama misdirection. E, historicamente, quem mais desmascarou médiuns e espiritualistas foram mágicos profissionais, justamente porque conheciam esses mecanismos. Harry Houdini, por exemplo, dedicou parte da vida a expor fraudes espiritualistas no início do século XX. Ele reproduzia manifestações sobrenaturais, usando técnicas de palco, mostrando que não havia nada além de truques. Quarto ponto. Tecnologia desconhecida ou técnica desconhecida sempre parece sobrenatural. Existe uma frase famosa atribuída ao escritor Arthur C. Clarke: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Isso explica perfeitamente fenômenos como os moldes de cera ou as supostas materializações. Quando o público não entende o mecanismo, preenche a lacuna com explicações sobrenaturais. Isso não é novo. Relâmpagos já foram explicados como ação divina. Doenças já foram atribuídas a demônios. Hoje sabemos que são processos naturais. O padrão se repete. Quinto ponto. A própria história da ciência mostra que cientistas também são humanos. O corte menciona cientistas que acreditaram em fenômenos espiritualistas.
Isso não enfraquece o ceticismo. Pelo contrário, confirma algo essencial. Autoridade não substitui evidência. A ciência não depende da crença de indivíduos, mas de métodos rigorosos de verificação, replicação e controle experimental. Quando esses métodos foram aplicados a alegações espiritualistas sob condições controladas, os fenômenos simplesmente desapareceram. Isso acontece repetidamente até hoje. Estudos controlados sobre mediunidade, telepatia e comunicação com mortos falham consistentemente quando eliminamos possibilidade de fraude ou sugestão. O James Randi Educational Foundation ofereceu por décadas um prêmio milionário para qualquer pessoa demonstrar poderes paranormais sob condições científicas controladas. Ninguém conseguiu. Nenhum. Sexto ponto. Existe também o fator emocional. A neurociência do comportamento mostra que crenças espirituais frequentemente atendem necessidades psicológicas profundas: conforto diante da morte, sensação de controle, redução da ansiedade existencial. Estudos de terror management theory demonstram que quando confrontadas com a mortalidade, pessoas tendem a reforçar crenças sobrenaturais. Isso não prova que essas crenças são verdadeiras. Explica por que são tão resistentes à evidência contrária. Como o próprio Corte sugere, é mais fácil enganar alguém do que convencê-lo de que foi enganado. Isso ocorre por causa da dissonância cognitiva, conceito estudado por Leon Festinger. Quando uma crença importante é ameaçada, o cérebro tende a protegê-la, não abandoná-la. Sétimo ponto. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Esse princípio, popularizado por Carl Sagan, é central na epistemologia científica. Quanto maior a alegação, como espíritos materializados ou substâncias invisíveis desconhecidas pela biologia, maior deve ser o nível de evidência. E até hoje não existe nenhuma evidência replicável da existência de ectoplasma, espíritos materializados ou manifestações físicas sobrenaturais. Nenhuma substância chamada ectoplasma foi identificada pela química ou pela biologia. Nenhum mecanismo físico plausível foi proposto. Nenhuma demonstração controlada foi confirmada. Quando investigados, os casos sempre envolveram fraude, erro ou ilusão. Isso não é perseguição à fé, é aplicação do método científico. Outro aspecto importante é entender que crença coletiva não transforma falsidade em verdade. Durante séculos, milhões acreditaram em alquimia literal, astrologia determinista e possessão demoníaca como explicação médica. Popularidade não valida a hipótese. A verdade não é democrática. O que vemos nesses episódios históricos do espiritualismo é um retrato clássico de como pseudociências se desenvolvem. Elas começam com fenômenos ambíguos, exploram lacunas de conhecimento, usam linguagem científica para ganhar credibilidade e, resistem à refutação mudando narrativas. Esse padrão é amplamente estudado na filosofia da ciência. O problema real não é apenas o erro factual, é o impacto social. Quando crenças sobrenaturais substituem investigação crítica, elas retardam o avanço do conhecimento, exploram vulnerabilidade emocional e enfraquecem a alfabetização científica. A ciência progride justamente porque questiona, testa, refuta e revisa. O sobrenatural, por definição, não pode ser testado nem falsificado, e por isso não oferece conhecimento verificável. E aqui está o ponto central. Não precisamos de espíritos para explicar fenômenos humanos, comportamento, percepção ou experiências subjetivas. A neurociência explica alucinações, a psicologia explica crenças, a física explica movimentos, a química explica substâncias. Não existe um único fenômeno espiritual comprovado que não tenha explicações naturais plausíveis. O que existe é a incrível capacidade humana de acreditar, interpretar e se enganar. Isso não diminui o ser humano, revela como nossa mente funciona. Mas também deixa uma escolha clara:
podemos aceitar explicações baseadas em evidência, método e conhecimento acumulado, ou podemos continuar atribuindo truques, ilusões e fraudes ao sobrenatural. A história mostra qual caminho realmente produz entendimento da realidade, e a ciência continua mostrando, repetidamente, que quanto mais investigamos o universo, menos espaço resta para fantasmas, e mais entendemos o cérebro humano que os criou. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.